eu resolvi gravar uma aula em PHP porque eu vejo que muitos dos meus colegas que trabalham com PHP têm dificuldade. E eu fiz pensando em quem está começando. E, primeiramente, eu gostaria que você já soubesse como instalar o Apache no seu computador. E agora a gente vai, né, falar sobre valores inteiros, sobre arrays, de uma forma assim, mais prática. Porque o que eu vejo é que as universidades ensinam muitas vezes pra gente como introduzir no mundo da programação através de algoritmos. Porém, os algoritmos que ensinam a você como achar o maior número, o menor número, o número médio, esses algoritmos, na vida real, a gente tem funções que estão prontas para que a gente possa realizar esse cálculo. Então, quando você puxa os números de uma base de dados e você quer pegar o maior número, é só colocar os números em ordem crescente e aí, ou em ordem decrescente no caso, e pegar o maior número, o primeiro resultado. Para pegar o menor número, bota em ordem crescente e aí pega o primeiro resultado, que aí você vai ter o menor número. Então, com base nessas informações, a gente vai, né, ter o nosso contato aqui com o PHP da forma que eu acredito que possa ser interessante. Eu tenho um robozinho que vai me ajudar com o processo. É o phpboot.org. Eu vou fazer algumas perguntas a ele e ele meio que vai tentando me responder. E é focado em PHP. Outra coisa que você deve abrir no seu computador quando estiver estudando PHP é o Google Tradutor. Se você não for bom com inglês, é interessante você ter o Google Tradutor ali bem pertinho para que você possa traduzir algumas coisas que você vai descobrir utilizando o PHP. E quando eu for falar de array, eu vou exemplificar. Eu gostaria de exemplificar array. Você que tem um mito com array, um problema com array. Array, em primeira instância, é como uma tabela de Excel. Eu vou falar isso, vou deixar esse ar de curiosidade e agora a gente vai para esses primórdios, ok? Então, vamos dizer assim, no PHP temos tipos de dados diferentes, certo? Temos o tipo inteiro, tipo float, tipo boolean. Boolean é true ou false. Float é qualquer número que tem uma pontuação, certo? Então eu posso ter um número float assim? Posso. Isso é um número float. Isso é um número float, ok? E o boolean, por exemplo, é só true ou false. Só isso. True sempre retornará numeral 1. E false, a gente pode converter 0 em false. Porque na verdade false é 0, certo? Ou literalmente o nada. Se você tentar imprimir uma variável que tenha valor false, você não vai receber nada em troca. Porque não tem valor para false. E true também não tem como imprimir um valor true. Porém, existe uma forma de fazer o PHP imprimir o valor true. str é string, né? Tá claro. Então vamos lá. Só esse comentário aqui. Para eu vou criar uma variável chamada número. Repare como eu estou escrevendo. Não é necessário escrever dessa forma. Mas é interessante também que as variáveis sejam nome completo. Então, se você for criar uma variável para nome, nunca é interessante colocar n. Tem pessoas que criam variáveis só em minúsculo, tipo nome. Mas você não pode usar traços assim. Você pode usar assim, certo? Underscore. Mas nunca apenas no tracinho separado. Que eu não sei como se chama isso aqui. Então, também não pode começar uma variável com números, certo? Mas pode ser n7, mas não pode ser 7n. Ok? Dito isso, eu começo como eu quiser. Variáveis são case sensitive. O que isso significa é que, por exemplo, número é diferente de número. Se aqui eu boto número igual a 3 e aqui eu digo que número igual a 0, lembre-se sempre e dou um eco.
em número, ele me responde com 0. Então eu posso ter uma variável com letra maiúscula e uma variável com letra minúscula. Para que não haja problemas com seu código, eu recomendo escolher um estilo. Ou você vai trabalhar com letras minúsculas, ou você vai trabalhar iniciando com letra maiúscula. Muitos frameworks adotam o estilo de você digitar com letras maiúsculas, que nem no mundo real. Então, se eu botar número pi, isso é uma boa prática, trabalhar uma variável com esse estilo. Aí eu boto o número pi igual a 3,14. Essa, no caso, 3,14. Essa é uma boa prática. Por quê? Porque quando você trabalha assim, facilita a visualização, certo? Não sei, estou só dando um exemplo. Então, como é que a gente pode exibir um número true? Se eu disser que esse número ele tem um valor de true e tentar rodar ele, aparece um aqui, certo? Não sei porquê, mas apareceu. A primeira vez que eu rodei não apareceu. Eu tive que utilizar uma variável, uma função nativa do PHP chamada de bool var. Então esse bool var ele força o PHP a rodar o valor do número inteiro. Apareceu um problema porque está errada. Vamos ver o que tem acontecido. Bool var. Pessoas, olha só, é bool e não var. Eu estava realmente errado. Olha só. Pronto. Então essa função bool ela força o número a fazer essa conversão do true em 1, certo? Porém, se eu coloco falso aqui, não tem resultado. Por que não tem resultado? Porque falso significa nada, o vazio. Então a ausência é também representado por 0. É tanto que se eu botar número igual a 0 e fizer um if número igual false, então repare que ele aparece para mim é falso, porque 0 é false. Porém, se eu colocar o 1 aqui, ó, ele não vai aparecer nada. Eu vou trocar para true. No caso agora é true. Outra coisa que vocês já perceberam é a estrutura de if, certo? Eu posso dizer if se alguma coisa, faça isso. Se não, faça aquilo. Eu prefiro identar dessa forma, porque se eu idento o if assim, tem gente que prefere fazer assim. Também fica elegante, mas eu prefiro assim. Se else, eixo é falso. É true, certo? Agora vamos botar 0
É falso. Se eu botar 0.0, é falso. Se eu botar -1, é true. Então repare que o false é somente se tiver 0, -1. Então assim, uma coisa que é interessante é ver quando o número positivo com um número negativo ou falso, o que dá, se dá 1 ou se dá 0. Por exemplo, o número pode ser uma soma de N1 com N2. N1 mais N2. E aí eu posso dizer o seguinte, que N1 é true. E N2 é false. Ok? Eu sei que tá muito maçante. Eu sei que eu tô falando um pouco de só besteira. Mas agora a gente vai pegar para valer. Vamos falar de array. Muita gente que está começando tem problema com array. Até mesmo quem já está lá aprendendo PHP avançado, às vezes deixa array para trás ou deixa o array de lado. Porque quando foi aprender array, não compreendeu a importância do array. Então vamos ver aqui, por exemplo, a tabela do Excel. O array é do mesmo jeito. Ele tem um índice e um valor. Então se eu digo D5, D5 é aqui quarto 3, coluna D, linha 5. E é dessa forma que funciona também os bancos de dados, certo? Então assim, quando a gente diz H7 é 93.73. H está representando por total, entendeu? Então no array funciona da mesma forma. Eu pergunto aqui ao meu robozinho como é que eu posso estar trabalhando com array. E se eu colocar array, ele vai trazer para mim o manual do PHP. Sem Pro. Eu vou até fechar aqui para você ver como é que eu cliquei aqui, certo? E aqui tem assim muita coisa, porque array, na verdade, é uma matéria extensa. Você tem como ver o tamanho de um array, você tem como pesquisar um item dentro de um array, você tem como fazer muita coisa. Então, eu vou clicar aqui em requerimentos. Não, vamos voltar. Eu vou clicar aqui em... Vamos clicar aqui na introdução. E na introdução, vamos para Array Operations, certo? E aqui a gente tem como criar um array. Então, eu vou copiar essa primeira linha aqui e vou colar para analisar. E ele fala aqui que criou um array A, que o array A tem um índice A e o índice B. Deixa eu organizar para você entender. Eu posso criar um array passando valores no índice, ok? Para criar um array mais simples possível, eu só preciso fazer isso aqui. Vamos criar o array pessoa. Pessoa, certo? Esse array pessoa vai receber array. Começamos assim. E entre aspas, eu posso simplesmente dizer olhos castanhos, vírgula, pele parda, cabelos grisalhos. Então aqui eu tô descrevendo uma pessoa, certo? E eu fecho aqui com ponto e vírgula. Um array pode ser assim? Pode ser assim. Como é que eu vou imprimir esse array? Eu uso a palavra... Lá vou eu imprimir. Eu uso a palavra print R. E print R tem esse requerimento. Eu boto pessoa aqui dentro. Se a gente for
for olhar, eu tenho array, castanhos, pele e tá aqui. E repare que temos um índice chamado 0. Porque quando a gente não define um índice, ele define para nós 0, 1, 2. Então, como é que eu posso imprimir o primeiro item? Para imprimir o primeiro item, eu posso usar o print ou o echo. É muito comum os usuários usar o echo, certo? Para imprimir qualquer variável. Se eu tentar imprimir pessoa, vai dar um erro. Porque o echo, ele imprime textos planos. Ele não imprime um compilado de textos. Vamos dar aqui para ver o erro que dá. Na verdade, ele imprimiu array. Só que ele não conseguiu acessar as chaves do array. Tá vendo que tem uma chave? Ele não conseguiu acessar as chaves do array. Porque ele lê de forma plana. Então, já que ele lê de forma plana, se eu passar um valor do array, ele vai conseguir fazer essa leitura, ok? Então, se eu passar o 0, por exemplo, ele vai ler aqui olhos castanhos. Olha só. Olhos castanhos. Digamos que eu queira organizar a estrutura desse array aqui, para visualização só, entendeu? Eu posso botar aqui um echo. Tem uma tag HTML que faz essa indentação, que é a tag pré. Vamos dar aqui. E quando a gente carregar, olha que bacana. Ele organiza bem bonitinho aqui pra gente. Então vamos fazer o seguinte, vamos criar um índice para esses nomes que a gente tá dando. E como é que eu crio? Aqui já temos uma dica de como criar. É preciso passar o nome do índice e junto passar essa setinha aqui que você está indicando o valor de cada item. Então eu vou botar aqui olhos, pele, cabelo, eu estou querendo na descrição. Quando eu der o reload, olhos castanhos para desistir, porque aqui é o índice 0. Porém, o array na versão do PHP atual, ele não está permitindo que você encontre o valor de 0 se tiver um índice. Olha só. Então, a partir de agora, a gente tem índice. E por ter um índice pré-fixado, eu preciso passar o valor desse índice aqui para recuperar o valor. Então, entre aspas, eu passo o nome do índice. Cabelo. A não ser que aqui sejam números. Aí, se forem números, eu não vou precisar passar entre aspas. Ó, cabelos grisalhos. Se aqui eu tiver números, eu também não preciso passar entre aspas. Eu posso dizer que aqui vale 2, aqui vale 3 e aqui vale 4. Não dá erro. E aqui eu posso passar o número 3. É louco? É uma coisa bem louca, mas funciona.